investimento tenham acesso a serviços mais personalizados e com menor custo. E o DREX, projeto em fase piloto, que visa, em nova etapa, facilitar o uso de ativos de diferentes naturezas, como garantia em operações de crédito, com foco na redução de custos e na ampliação da eficiência do sistema financeiro. Então eu chamo aqui ao palco para falar sobre o panorama da tecnologia bancária mundial. Conectando experiências, convido Rodrigo Molinari, Caio Moreira e Ivo Mosca. Sejam os três muito bem-vindos a este painel que inicia a nossa quarta-feira. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel. É uma honra poder estar aqui. Ontem, 9.000 pessoas, quase 9.000, estavam aqui, participaram aqui do BBDW. Então já batemos nosso recorde do dia, acredito que a gente vai bater nos próximos dias também. Bom, deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem branco de 1,83 m, alguns poucos cabelos escuros, não muitos. Estou usando uma camiseta aqui da Kodiak, uma camiseta preta do nosso sistema aqui de mobile. Quem quiser ver, inclusive conhecer, temos um stand lá que está fazendo demonstração. Estou com uma calça jeans e um tênis cinza. Bom, é um prazer enorme. Estamos com dois grandes convidados aqui. Deixa eu agradecer o Ivo e o Caio pela presença. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um pouco da evolução, mas um pouco do panorama mundial de tecnologia bancária. Esse evento ele tem esse viés de a gente falar sobre tecnologia como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de desenvolvimento do país. Então, ao final desses 3 dias, espero que vocês saiam com muitas dúvidas aqui, que saiam muito inquietos, que essa inquietude boa de transformar. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, para depois debater o que está acontecendo no Brasil. Cada país, até por conta de sua cultura, ela tem um jeito de se relacionar. E quando a gente vai olhar globalmente, a gente começa a conversar com cada país, a forma como as empresas mesmo se colocam como oferta de tecnologia, ela é diferente. Então, se eu vou lá para os Estados Unidos, eles têm uma abordagem onde eles já têm as ferramentas prontas, eles nos vendem as ferramentas e a gente customiza elas para o nosso uso. Então, a gente compra pacotes. Quando a gente vai para a China, ela já vem diferente. Ela fala assim, olha, o que você precisar, a gente faz no nível que você achar necessário. Então, a abordagem ela já é distinta, ela já é de uma maneira que ela se adequa àquilo que você quer. Quando você vai para o Canadá, ele fala o seguinte, o que você precisa, vamos fazer junto, construir junto. E assim por diante, cada país tem sua cultura e o seu jeito. Isso influencia tanto na oferta de soluções, mas também na oferta das empresas, ofertarem serviços, mas também na forma como a gente disponibiliza serviços bancários. Passando um pouquinho cada grande país, a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, 95% dos Estados Unidos de bancarização. Existe lá um pagamento instantâneo, ele não é tão difundido quanto o nosso Pix. A gente vai falar um pouquinho do Pix, até porque a gente tem aqui na mesa um dos pais do Pix, o Caio, tem o Fernal, que está em expansão, tem o CBDC ainda em estudo e teste, pouca coisa de Open Finance, a gente está muito mais evoluído em Open Finance nesse sentido. E assim, é um berço da indústria de tecnologia, uma ligação muito forte de tecnologia com as universidades. Eles conseguem muito bem associar como que a tecnologia que é prospectada em universidades, como é que ela chega na oferta na indústria. Isso eles fazem muito bem, são grandes referências nesse assunto. Customizamos nossa solução para você, essa é a abordagem nos Estados Unidos nesse aspecto. Quando eu vou para a China, falando do segundo maior PIB mundial, é um mercado completamente diferente, 89% de bancarização, mais uma bancarização diferente, bancos verticais. Cada banco ele tem uma função específica, então tem o banco do agro, o banco do comércio, o banco imobiliário, cada um com uma função muito distinta. Pouco dinheiro, pouco ou quase nenhum, muito difícil você ver dinheiro físico, já não existe mais. Pouco cartão, lá já estamos na era dos aplicativos,
já começou lá há muito tempo com os aplicativos de chat, Alipay, CBDC deles, né, o dinheiro virtual deles, né, o Drex deles, né, ainda em testes, ainda em integração com o chat e Alipay, o Open Finance também em desenvolvimento, mas já se tornando grandes referências mundiais em tecnologia. Cidades como Shenzhen, por exemplo, com grandes polos de tecnologia, não só lá, mas lá com uma grande referência, grandes produtores mundiais de tecnologia. A gente vai começar a ver cada vez mais soluções chegando ao Ocidente. A gente mesmo, como Banco do Brasil, já consome muito serviço chinês e ele se expandindo rapidamente. Uma formação muito forte, direcionada em profissionais de tecnologia e empresas de referência como a Tencent, Alibaba, Huawei, Baidu e tantas outras. Falar um pouquinho da Índia. Essa é uma grande... está em grande crescimento nessa área de tecnologia. Eles têm lá 78% de bancarização entre bancos públicos, bancos privados, bancos ainda num nível de atendimento diferente do nosso. Visitei agências lá, tinha agências com 100, 150 pessoas dentro de uma agência, ainda no modelo um pouquinho anterior ao que a gente faz aqui, mas também com um modelo de pagamento muito moderno, chamado UPI. Não é igual ao Pix, é diferente, ele tem uma interface diferente, ele tem um jeito de se relacionar diferente, ele não tem um integrador único como a gente tem, mas também bastante difundido. CBDC em teste, Open Finance ainda em desenvolvimento, mas com alguns avanços muito interessantes, alguns polos de inovação. Bangalore, um grande polo de inovação, grandes empresas. A gente aqui tem mesmo empresas aqui da Índia expondo aqui, Tata, HCL e tantas outras, e um polo de inovação muito forte, principalmente em Bangalore. Tá? Algumas informações adicionais, um investimento muito forte na prospecção de difusão de tecnologia. Então eles têm um cadastro único para todos aquela gigantesca população. Então eles têm um GovBR, o equivalente ao GovBR muito avançado lá, cadastro biométrico único, acesso a informações únicas. Isso facilita muito o sistema bancário. Quando a gente vai para a União Europeia, eu juntei eles aqui para tentar dar uma visão única, né? Um nível de bancarização bem alto. Eles também têm alguns níveis de pagamento instantâneo, mas não nos níveis que a gente tem tanto na Índia quanto no Brasil. O euro digital ainda em desenvolvimento, ainda muito uso de moeda física. Então quem vai para a Europa percebe isso, eles têm muito cartão e muito dinheiro físico. Uma preocupação grande com proteção de dados. Então dali surge grande parte das regras globais aí de proteção de dados. A ESG como uma pauta estratégica. A Europa com uma preocupação muito grande da ESG, um pouco diferente dos outros países que eu citei. Voltando lá para o Oriente, Japão. O Banco do Brasil é uma operação grande no Japão. Aqui o nível de bancarização é altíssimo, 99%. Também um pagamento instantâneo que é até anterior ao nosso aqui, mas não tão difundido, então eles ainda continuam usando bastante cartão e bastante moeda física. O Japão ele tem uma peculiaridade que ele tem uma população relativamente envelhecida, a média de idade de 47 anos, então, ao mesmo tempo que é um país muito moderno, ele ainda usa coisas bem antigas para o nosso modelo, assim, bem, até porque essa diferença etária da população, uma regulação extremamente rígida. Eu nem vou falar o que tem lá, senão o Caio vai copiar e vai querer trazer para cá, então vou falar só que é rígida, mas eles têm um nível de rigidez assim, muito, muito alto. Para ter uma ideia, cada alteração que for feita em sistema, a gente tem que comunicar ao Banco Central para fazer essa alteração. Imagine hoje no Banco do Brasil, a gente faz em torno de 600 implantações dia, imagine isso no Brasil como seria. E aquele convivência do moderno com o antigo. Então, ao mesmo tempo que você tem robô se atendendo, você tem também muito carimbo ainda, muito papel, então tem uma dualidade nesse atendimento. E o Brasil, né? A gente vai explorar mais, mas assim, a gente com o grande sucesso do Pix, o Drex surgindo, com LGPD, aqui eu vou explorar mais o nosso painel. Por que isso é importante? Porque é importante a gente olhar a nível global.
Primeiro porque há uma competitividade global, né? Novas formas de negócio e trabalho já são globais, nossos serviços são globais, coisas que acontecem do outro lado do mundo, eles acabam nos influenciando e nós somos influência para todo mundo. O Pix é uma influência para o mundo inteiro. O CBDC, nossas iniciativas são uma influência para o mundo inteiro, o Open Finance nosso é uma influência para o mundo inteiro. Adaptação, mudanças e inovação contínua. Nós somos, talvez, o sistema financeiro mais evoluído do planeta, mas só somos porque a gente se adapta muito rápido, mas a gente precisa ter esse olho no mundo até para não ficar para trás o tempo inteiro. E uma antecipação e alertas e oportunidades. Bom, eu quis fazer esse panorama inicial para a gente começar o nosso debate. E agora eu vou falar menos, e agora quem fala são eles que são nossos especialistas aqui, tá? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre cada um de vocês, no seguinte sentido, assim, há uma competitividade global hoje, né? E a gente vê iniciativas, por exemplo, quando a gente fala em CBDC, a gente vê iniciativas no mundo inteiro acontecendo, cada uma num nível, cada uma com características específicas, e o Brasil não é diferente, né? A gente tem uma iniciativa do Drex, então eu queria começar com o Caio. Caio, você tem acompanhado essas experiências digitais, né, de moedas digitais centralizadas, de bancos centrais, né? Que aprendizados e que influência isso tem no nosso Drex, no Drex brasileiro? Boa tarde a todos. É um prazer olhar colegas aqui de longa data, é um prazer olhar estudantes, dividir o painel com companheiros de jornada, com o Molinari, com o Ivo, é um prazer estar aqui com vocês. A resposta curta sim, acompanhamos, isso tem uma influência enorme, essa experiência internacional. Pegando ali de um projeto já bastante consolidado, como é o caso do Pix, a gente colheu ali muito da arquitetura do Pix, com a experiência europeia, a experiência com usabilidade dos aplicativos, com a experiência sueca em relação ao pagamento instantâneo.